Olá senhores, bem-vindo ao canal e hoje, logo pelas primeiras horas da manhã, fui surpreendido com uma notícia completamente inesperada. O MC Ryan, também conhecido carinhosamente aqui por nós como MC Teta, se separou da sua então esposa de uma maneira meio conturbada. Pra quem não se lembra, há mais ou menos 6 meses atrás, o Teta teve uma pequena desavença com a sua então esposa, Giovanna Rock, onde ele tentou acertar ela com uma voadora giratória e naquela ocasião, graças a Deus e ao condicionamento físico do Teta, ele não conseguiu atingir ela, inclusive ele mal conseguiu levantar a perna, dá pra gente ver por essas imagens que vazaram na época dessa tentativa de agressão. Esse episódio foi muito lamentável e injustificável na minha opinião, mas não na opinião da esposa do Teta naquela época. Ela fez questão de gravar um vídeo quando ocorreu essa treta, ela declarou que não havia motivos pra preocupação, tudo não passou de um mal entendido e o Teta era o menino de Deus. E ela falou também pro pessoal parar de cuidar da vida dele e deixar o menino em paz. De lá pra cá, pouco ouvi falar do Teta, até porque eu não acompanho muito a trajetória dele, apesar também que teve uma outra polêmica envolvendo os dois, nesse caso a digníssima esposa do Teta, foi quando surgiram alguns rumores que ela supostamente trabalhava no Job e que ela se envolveu com Dan Bilzerian. E ela nessa época ficou extremamente revoltada, falou que ia processar todo mundo que insinuasse isso, aquele era o trabalho dela na época, ela era modelo e tirar esse tipo de foto era comum. Inclusive essa foto em que ela tá de joelho prestes a receber um instrumento na sua boca faz parte de uma peça publicitária de um vape da marca do Dan Bilzerian e ela foi bem remunerada por esse trabalho, não tem problema. Isso aí não significa que ela fez o job. E além disso também, isso aí foi há muito tempo atrás, antes de conhecer o Teta, e ela era muito jovem e não sabia o que estava fazendo. E quando a gente pensou que estava tudo bem, o casal conseguiu superar tanto a voadora do Teta, quanto esses trabalhos meio polêmicos aí da esposa dele, surgiu essa notícia devastadora, senhores, eu exijo explicações. O Teta não era o menino de Deus? Não foi isso que ela tinha falado na época da voadora? O que aconteceu? Será que houve um equívoco? O Teta mudou d'água pro vinho de 6 meses pra cá? Parece que foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou colocar um vídeo aqui que resume o que aconteceu para esse casal tão abençoado resolver se separar dessa maneira tão inesperada. J-Rock detona MK Ryan e chama o ex de lixo após flagra com garotas. O conto de fadas virou pesadelo. Após meses de uma relação marcada por altos e baixos, brigas públicas e reconciliações relâmpago, o namoro entre J-Rock e MC Ryan chegou ao fim, e com direito a barraco digno de novela das 9. A influenciadora digital não se calou e soltou o verbo nas redes sociais, chamando o funkeiro de lixo. Mas ninguém é perfeito. Chocando seguidores e inflamando os bastidores do mundo das celebridades. Segundo Ryan, Dee apareceu de surpresa em sua casa uma semana após o término e deu de cara com outras mulheres no local. Ele, tentando se explicar, gravou um vídeo jurando que não houve traição. Rapaziada, é o seguinte, sobre eu e a Giovanna, eu e ela a gente tinha terminado, ia fazer algumas semanas já, entendeu? E alguma semana não, ia fazer uma semana que nós tínhamos terminado. Ela foi viajar, eu também peguei, vim pra cá, pra casa da praia com meus amigos. E ela chegou de surpresa na casa lá, entendeu? De praia. E tinha umas meninas lá na casa, entendeu? Mas eu não fiquei com ninguém, eu não traí a Giovanna, entendeu? Tanto que na hora que ela chegou na casa, eu não tava dentro da casa. A gente já não tava mais junto, não fiz nada de errado, declarou o cantor, tentando limpar sua imagem. Mas Dee não quis saber de justificativas. Para ela, a presença das garotas, ainda misteriosas, foi a prova de que o comportamento de Ryan era, no mínimo, desrespeitoso. O que você achou da atitude de MC Ryan? Coitado, o Teta é inocente nessa. Uma que eles já estavam há uma semana separados. E outra coisa também que o Teta alegou que ele não estava no momento da festa, tinha uma rapaziada lá na casa dele e umas madames também, provavelmente do Job. E a esposa do Teta chegou lá sem avisar, pegou todo mundo na fraqueza, ele falou que não estava na casa nesse momento, e vamos supor que mesmo que o Teta estivesse castigando alguém na hora que a esposa dele chegou, ainda assim eu não consideraria isso uma traição porque eles estavam separados. Mas infelizmente a ex-esposa do menino Teta não entendeu dessa forma e deu declarações duras na internet, senhores. Esse aqui foi o post que ela colocou na rede social esculhambando com o menino. E um dos stories que ela fez diz o seguinte: gostaria de informar a todos
todos que eu e o Teta não temos absolutamente mais nada. Não existe mudança pra lixo e nunca haverá. Ô louco, não precisa falar assim do menino. Se ele fosse tão ruim assim como ela tá falando, ela não teria aguentado o Teta durante todo esse tempo. Eu acho que ela só tá escrevendo isso porque tá de cabeça quente, mas ela não parou por aí, tem mais ainda. Depois ela escreveu: ele é um manipulador narcisista tóxico, essa é a verdade. E realmente eu estava completamente cega dos olhos em acreditar que se poderia mudar alguém. Não se pode mudar quem não quer mudança, essa é a verdade. Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem. Além de tudo, tá falando que o Teta é um personagem? Ou seja, eu acho que ela tá falando desse negócio de personagem em referência àquele apelido que ele ganhou na época da voadora, que o pessoal começou a chamar ele de Kung Fu Panda, que é um personagem de desenho animado, talvez seja isso. E ela ainda continua dizendo: ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã por não obedecer às ordens do machão alfa, já me mandando mensagem de uma suposta conversa de retratar na segunda-feira kkkk. Esse é o término dele, é o término proposital pra comer gente e voltar depois com a palhaça e mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve. E não somente a elas, né? Já que a fofoca se espalha, não é mesmo? E aqui a gente percebe qual foi o motivo do término. Segundo a ex-esposa dele, foi por um motivo fútil que o Teta ordenou ela a obedecer às suas ordens de machão alfa e ela parece que não aceitou muito bem. Mas nesse caso, eu tenho que ficar do lado do Teta. Se o cara é o marido dela, ela tem que obedecer sim às ordens dele e ainda fazer a carinha de quem tá gostando demais. É que falando desse jeito, que foi por um motivo fútil e ele obrigou ela que nem um machão alfa, a impressão que dá é que o Teta foi ignorante em algum momento, mas pode ser que nem tenha sido esse o caso. Pode ser que ele tenha sugerido alguma coisa a ela não aceitou muito bem essa situação e ele terminou o relacionamento já planejando deles conversarem depois de uma semana de cabeça fria. Talvez o menino Teta precisava de um tempo pra curtir com a rapaziada, a gente sabe como é cansativo esse negócio de casamento, e a guerreira não quis saber de obedecer às ordens do machão alfa. E cá entre nós, o Teta não chega a ser um machão alfa, né? E não por causa da Teta, eu acho que esse não é o perfil dele. Ela mesmo falou na ocasião da voadora que ele era um menino de Deus e agora vem com essa conversa. Aí pra encerrar ela diz o seguinte: essa é a última vez que vocês assistem esse circo. Hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar, pra então me reencontrar novamente comigo mesma, porque pra ser real eu nem sei mais quem eu sou. Ai gente, eu tô muito abalada e eu preciso de um tempo pra me recuperar porque o menino Teta resolveu fazer uma festa com as guerreiras do Joy. Trágico, senhores. Eu sinceramente espero que ela consiga se reencontrar. Deu pra perceber aí que ela tá se colocando como a vítima do patriarcado por não querer cumprir as ordens do menino Teta, mas se ela aceitou se casar com ele, ela tem que estar ciente que quem manda é o Teta. E ela disse também que essa foi a última vez, que ela não quer mais tocar nesse assunto, mas eu espero que não. Eu espero que ela esfrie a cabeça e considere voltar com o menino Teta, até porque também eu gostaria de farmar mais com esse assunto. Esse negócio de ficar falando que o cara é lixo e que ele tava se comportando que nem um macho alfa mandão, eu não acho legal, até porque falar mal do MC Teta é fácil, o difícil é falar bem, né senhores? Por outro lado também, eu acho que não há motivos pra preocupação, porque o Teta tem uma grande oferta de madames aí pra ele se relacionar, o que não falta são donzelas pouco seletivas e interesseiras o suficiente pra se relacionar com o Teta, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa separação. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Masters Teta Chagas Júnior Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. Caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo vocês assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!